O Universo da Leitura está de volta e a gente traz uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre homicídio e feminicídio? Então, o homicídio todo mundo sabe que é o assassinato, mas o feminicídio é o assassinato de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres. Vamos explicar, por exemplo, qualquer pessoa pode ser morta num assalto, mas apenas uma mulher vai ser morta por um ex que não aceitou o término, ou na saída da balada por um cara que ela rejeitou as atenções. Então, se ela não fosse mulher, isso não aconteceria. Se não houvesse esse senso de propriedade pela figura feminina, isso não aconteceria. 13 mulheres são mortas por dia no Brasil. A cada 90 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. A cada 2 minutos, 2 mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, ocorre um estupro registrado. Esses números realmente assustam, ainda mais se a gente pensar que estima-se que apenas 10% dos estupros são denunciados, e desses, menos de 16% dos estupradores são presos. E é justamente para falar sobre violência contra a mulher que a Gabriele Corradini vai trazer essa conversa com a gente hoje. Os dados que a Amanda trouxe são realmente muito preocupantes, então é por isso que cada vez mais a gente precisa discutir e debater a violência contra a mulher. E para isso eu estou aqui com Nikele Viter, que é professora do curso da História da UFSM e pesquisa questões sobre gênero, e também com a Leandra Cunha, que é estudante do curso de Ciências Biológicas e integrante do Protagonismo Negro, um programa de rádio aqui da UFSM. Nikele, o fato das mulheres estarem ocupando mais espaços, e espaços esses que eram previamente destinados aos homens, faz com que aumente o índice de violência contra as mulheres, já que a gente observa um aumento nos casos? Bom, aí nós temos uma discussão, né? Se a gente tem um aumento realmente do índice ou se o que aumentou foram as denúncias em relação a esses índices. Historicamente, nós conseguimos mapear, né, o fato de que todas as vezes que as mulheres buscam um protagonismo maior no mundo social, entram de forma mais evidente no espaço público, há uma espécie de blacklash em relação a elas, né, como que tentando empurrá-las novamente para a esfera privada, para a esfera doméstica. E isso se dá por meio da violência. Então aí nós temos esse relativo aumento, né, de denúncias de feminicídio e de violência contra as mulheres. E tu, como estudante dentro da universidade, como é que tu observa essa violência contra a mulher? Sim, eu acho que a gente precisa fazer o recorte de raça, né, quando a gente for falar dessa questão da violência, né, porque se a gente fizer uma universalização dessa mulher e dessa violência, a gente está deixando algumas pessoas de fora, porque a gente sabe que não são todas as mulheres que sofrem o mesmo tipo de violência. No caso das mulheres negras, que é o meu caso, que eu falo com propriedade, né, a gente vai sofrer o agravante do racismo, o que vai acabar agravando essa questão da nossa violência e da nossa exclusão desses espaços, né? A gente vai incomodar muito mais quando ocupar esses espaços. Esse aumento dos dados de violência, a gente tem que atentar que no caso de assassinatos, né, das mulheres brancas, desde a Lei Maria da Penha diminuiu em 9%, e das mulheres negras aumentou em 54%, né? E uma das violências contra a mulher é o estupro, que é o que ganha mais visibilidade na mídia. Por que muitas vezes a culpa do agressor é transferida para a vítima? Por que há essa culpabilização da vítima? Nós temos historicamente uma construção de que a mulher, por ser um objeto privado, né, quando ela está no espaço público, ela está em perigo. E ao estar em perigo, ela está se colocando em perigo. Então, ela acaba sendo responsabilizada, né, por estar onde ela não devia estar. Né? Essa é a estrutura social que nós temos e que nós chamamos de cultura do estupro. Ou seja, a mulher que está na rua, dependendo da hora, dependendo da roupa, o que são relativizações absolutamente tolas em todo caso, mas se coloca sempre como, bom, ela não devia estar ali. Ela não devia ocupar esse espaço. Então, ela estava pedindo a agressão, né? E o homem é uma criatura incontrolável, que tem desejos, que tem, né? Então, cabe à mulher controlar e não provocar. Então, essas são construções sociais muito antigas e que envolvem uma disputa, que é uma disputa de poder no espaço social. Então, ao se retirar, né, os poderes das mulheres no espaço social, ela se torna essa eterna vítima.
A cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim um objeto. Isso está visível na disseminação de termos que denigrem as mulheres, na veiculação de propagandas que objetificam seus corpos e na glamourização da violência sexual. A palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais e que, se é uma atitude cultural, ela pode sim ser mudada. E vocês acham que as mulheres muitas vezes acabam não denunciando e por vezes até sofrendo muitas vezes a mesma agressão dos seus parceiros? Acho que vem muito dessa cultura que a Nikellen acabou de falar, né, onde a mulher vai ser culpabilizada por isso, então ela já vai ser culpabilizada por estar dentro dessa cultura. A gente já vai pensar que é culpa nossa. A primeira tendência da mulher vai pensar o que eu fiz, o que eu poderia ter feito para evitar. Posteriormente, se essa mulher vai à delegacia denunciar, dentro da delegacia ela já vai sofrer uma violência, um interrogatório que é extremamente violento e que vai fazer ela relembrar todo aquele ato. Depois o atendimento médico que ela vai receber, se for uma mulher negra ou também uma mulher pobre negra, né? Na maioria das vezes, que são 51% dos casos que, segundo o IPEA, que são de mulheres que sofrem abuso, né? E acho que tem também a questão do poder econômico. Muitas dessas mulheres, por serem cerceadas na sua vida pública, né, no trabalho, ou por receberem até menos que os homens, elas se tornam extremamente dependentes desses homens que muitas vezes são os agressores. Então, abandona ele, mas como é que eu sustento meus filhos? Como é que eu me sustento? Como é que eu continuo a alimentar? Quer dizer, não são coisas superficiais, são coisas básicas, né? Alimentação, moradia, na qual essas mulheres se tornam dependentes ao se retirar delas até mesmo o valor do seu trabalho. Sim, e os casos de estupro geralmente vão acontecer dentro de casa, né, por pessoas próximas, o marido, o padrasto, enfim. E aí, como essa adolescente, no caso, que são 70% das que são violentadas, vão fazer, se é um parente próximo, se é o pai, se é o padrasto, se é um tio, um amigo, essas mulheres que dependem do marido financeiramente, como é que vai fazer depois, né? Não é uma questão simples de ser tratada, como tu bem falaste, não é tão fácil assim simplesmente abandonar ou sair de casa, ou até mesmo se a família vai acreditar naquela criança, adolescente que sofreu a violência, né? Então, gostaria de agradecer a vocês pela presença e lembrando que aqui em Santa Maria nós temos uma delegacia especializada no atendimento à mulher, então qualquer tipo de violência pode e deve ser denunciada. Você já passou por algumas situações do dia a dia que te deixaram incomodada? Ficou se perguntando se aquilo aconteceria se fosse um homem e não uma mulher? Resolveu não falar nada para não ouvir que está exagerando, que está vendo coisa onde não tem? Também sabe que tem uma crítica ao feminismo brasileiro, dizendo que ele não é acessível a todas as classes porque utiliza muitas terminologias do inglês? No Top 5 de hoje, a gente vai explicar 5 desses termos de ações machistas que a gente vê no dia a dia, não apenas para as mulheres perceberem, realmente verem, a gente não está louca, como para os homens se darem conta que, por mais inconsciente que essas ações sejam, já é hora de perceber e de mudar isso. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. Na nossa quinta posição, a gente vai começar do mais leve, o manspreading, que seria o homem espalhar. Aquela ideia de que o homem chega no ônibus, chega no trem, vai se sentar e esparrama as pernas, ocupando o máximo de espaço possível, porque por algum motivo é muito difícil fechar as perninhas e acaba que a mulher sentada do lado tem que se encolher e tentar utilizar o mínimo de espaço possível. A gente até pode considerar isso normal, porque vemos sempre, mas aí tem uma ideia inata de autoimportância, de que o espaço que ele ocupa vale mais que o dela. Por isso ele tem o direito a invadir o limite do espaço dela, mesmo que os dois tenham pago o mesmo preço pela passagem. Na nossa quarta posição, a gente traz o man interrupting, que é aquele homem que interrompe mesmo. Quando a mulher está falando, ele interrompe a fala dela, seja para discordar, para reafirmar o que ela está falando, para mudar completamente de assunto. Não importa. O que importa é que ele acha válido interromper ela porque considera a fala dele mais importante que qualquer coisa que ela tenha a dizer. E a nossa medalha de bronze vai para o bropriating, que é uma junção de duas palavras em inglês. O bro, de brother, e appropriating, de apropriação realmente. Então é aquele homem que se apropria da ideia de uma mulher.
o que a gente vê mais em situações de reuniões, de tomadas de decisão, que uma mulher vai dar uma ideia e o homem vai repetir o que ela falou, mudar alguma palavra ou outra e realmente receber os créditos, como se tivesse sido uma ideia original dele. E isso acontece em grande parte porque as mulheres são ensinadas que têm que ter características mais gentis, mais delicadas, enquanto os homens devem ser mais assertivos, mais firmes. Inclusive, quando a gente vê mulheres tomando essas atitudes assertivas e firmes, elas acabam sendo consideradas masculinizadas, acabam sendo chamadas por termos não tão positivos, mais pejorativos, como rude, grossa, mandona. E na nossa segunda posição está o mansplaining, o homem que explica. Então, não importa se ele está explicando alguma coisa para uma mulher sem ela ter pedido a explicação dele. Não importa se ela tem mais conhecimento do que ele na área, se ela é uma especialista, se ela viveu aquilo. Não importa se ele não faz ideia nenhuma do que ele está falando. A questão é que ele se considera no direito de explicar para ela, mostrar qual é a verdade, quais são os fatos certos e geralmente de uma maneira bem condescendente. Na primeira posição, a gente fala do gaslighting, que seria um termo para abuso psicológico, que acontece muitas vezes em discussões, quando a mulher está argumentando e uma forma de refutar o que ela diz é realmente duvidar de todo o personagem dela. Não refutar o argumento, mas questionar a sua capacidade de pensar, o seu raciocínio, a sua lucidez, falando, mas você está ficando louca, mas isso não é assim, você está imaginando coisa, tem certeza que não é TPM falando? Ai, te acalma um pouquinho, você já está surtando. Isso faz ela questionar se tudo que ela pensa, tudo que ela fala, tá certo ou se é tudo imaginação. Então, não anula o argumento, anula a pessoa. Realmente, por isso a gente selecionou como nosso primeiro lugar desse top 5. Então, achou esses termos em inglês um pouquinho complicados? Sugere pra gente algumas traduções, como eles podem ser ditos em português? Deixa nos comentários e também olha os outros blocos que estão aqui nos vídeos.